pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da terceira temporada do 20 Minutos com Busca Ju. E todo mundo já sabe, agora a gente tem sempre 2 entrevistados em cada um desses 20 minutos. E agora a gente vai falar com o Eduardo Tenório, que é da Duolinea Consultoria em Gestão, e com a Rosana Xavier, que é da PJ, Contabilidade para Advogados. Olá, Eduardo. Olá, Rosana. Sejam muitíssimo bem-vindos. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Mais uma oportunidade aí para a gente trocar experiências. Isso, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, pela experiência sempre, né, Juliana? É sempre bom estar junto aí com vocês, junto com o Busca Ju, junto com a Duolinea também. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu quem agradeço vocês, que são super parceiros desde o início e topam todos os projetos que a gente faz dentro do Busca Ju, é isso que enriquece o projeto. Gente, vamos começar então com vocês contando um pouquinho a respeito das soluções individuais ainda de vocês, só para que a gente dê uma noção do que cada um faz e depois a gente começa a integrar essas duas soluções. Rosana, você pode começar, por favor, contando um pouquinho sobre a PJ? Claro, com certeza. Bom, a PJ é a primeira contabilidade especializada para advogados do país, tá? Nós atendemos advogados em todo o território nacional e oferecemos as necessidades dos nossos clientes na área, né, de contabilidade para todo o território nacional. Nós oferecemos não só abertura de CNPJ, mas regularização de CNPJs, né? Alterações contratuais, baixas, planejamento tributário, escrituração de carnê-leão e toda e qualquer solução relacionada à área contábil para advogados. Nosso foco é único e exclusivamente em profissionais da área jurídica e com isso a gente consegue, né, falar a língua do nosso cliente, entender todas as particularidades no meio jurídico, entender todas as necessidades do nosso cliente e adequar os nossos serviços pensando sempre no crescimento do meu cliente, né, de uma forma geral. Então, esse é o nosso propósito, né, ajudar aí os advogados a desenvolver, a crescerem de uma forma sustentável. Muito bom. Eduardo, conta pra gente um pouquinho sobre a Duolinea. Beleza. Nós trabalhamos aqui com consultoria de gestão, principalmente planejamento estratégico e gestão financeira, onde a gente faz aí toda a estruturação do escritório de advocacia para organizar a parte financeira, né? Então, forma dos recebimentos de honorários, contas a pagar, né, contas a receber, fluxo de caixa, DRE. Então, a gente implementa as ferramentas, né, e treina os advogados como utilizar e como poder extrair os dados para poder utilizar aí na gestão, nas tomadas de decisão. Perfeito. A organização financeira, de forma resumida. De forma resumida e imensa, né? Porque a organização financeira, ela é deste tamanho, né? Só quem efetivamente implementa e conhece que sabe que, obviamente, você consegue simplificar, porque você conhece do negócio, mas que a complexidade, ela é gigantesca, né, Eduardo? Muitos detalhes, né? Muitos detalhes. É isso aí. Rosana, conta pra gente como que é que vocês se encontram. A gente está falando aí de uma gestão financeira e a gente está falando de uma gestão contábil. Inclusive, muitas pessoas acabam confundindo um pouco, né? Pô, mas gestão financeira e contábil não é a mesma coisa? Isso não é uma coisa só, ao invés de duas? Por que eu estou falando com 2 fornecedores? Por que eu estou falando com a Duolinea e com a PJ? Conta um pouquinho para a gente, Rosana, como que quais são as diferenças e como é que vocês se encontram? Eu acho que a Duolinea e a PJ, elas são serviços complementares, né? Todo advogado vai precisar de um planejamento financeiro e, ao mesmo tempo, ele vai precisar também de um planejamento tributário. A parte da contabilidade, ela vai te ajudar
né, a identificar qual que é o melhor regime tributário para o seu negócio. Ela vai identificar, né, se vale a pena você abrir ou não um CNPJ, se vale a pena você ter sócios de serviço ou sócios cotistas, né, patrimoniais dentro do seu negócio. Ela vai te ajudar, né, em relação à declaração de imposto de renda, em todo esse suporte também, né, para a tomada de decisão. Já a parte financeira, quer falar um pouquinho, Eduardo? Pode. Eu acho que assim, um escritório ou um advogado, né, tendo já os dados bem organizados, controlados, já facilita a vida da PJ, né? Exatamente. Pega um escritório que é todo bagunçado financeiramente, que não controla o que entra, o que sai, tem dificuldade até para saber qual cliente que pagou, não sabe se vai emitir nota, se não vai. E a diferença quando pega um cliente que já tem um sistema, tudo conciliado, tudo batendo com extrato, é outra coisa para fazer a contabilidade, né, Rosana? Você pega já batendo. Como eu disse anteriormente, serviços são complementares. O advogado que pretende, né, crescer, ele precisa se estruturar, ele precisa desses dados para facilitar a tomada de decisão, ele precisa, né, de fazer conta exatamente, porque nem sempre, né, às vezes existem algumas máximas aí que o pessoal fala, melhor regime tributário é o simples, nem sempre é o melhor regime tributário. A gente precisa de conhecer o cenário desse cliente, né, qual que é a projeção de faturamento dele para os próximos meses, se ele pretende ter funcionário, qual que é, né, assim, o volume de despesas que ele tem dentro do seu próprio escritório, porque tudo isso influencia nessa tomada de decisão, na escolha do melhor regime de tributação do negócio, né, nas técnicas para levantamento de alvará, de precatórios, no recebimento desses valores com uma tributação a menor, né? Então, tudo isso vai influenciar tanto na parte contábil quanto na parte financeira, né? E aí é através né, desses dois serviços aí que o advogado consegue se planejar e tentar aí, da melhor forma possível, respeitando, obviamente, a legislação e utilizando isso a seu favor, reduzir a carga tributária, conseguir aí separar um dinheiro, né, para fazer um investimento a longo prazo, controlar, né, o índice de inadimplência e realmente gerir, né, o seu escritório como uma empresa, propriamente dito, independente do tamanho do escritório, se é uma cadeira, se é uma sala gigante, nós temos soluções aí complementares para todo tipo de escritório de advocacia. E é muito comum a gente ver no mercado aí advogados, principalmente que trabalham sozinhos, que não emitem uma nota fiscal, não emitem um RPA, e isso acaba virando uma bola de neve, né? Chega uma hora que pode dar um problema sério tributário, pode dar um problema com a Receita. E os advogados hoje têm uma grande facilidade, que eu acho, que foi a permissão da Sociedade Unipessoal de Advocacia. Acho que foi uma grande oportunidade para os advogados, mesmo que trabalhem sozinhos, se profissionalizar, formalizar o seu negócio. Então, e para isso, né, precisa da assessoria contábil, tanto na abertura quanto na manutenção de uma sociedade unipessoal. Que é até engraçado, porque eu já dei umas aulas onde advogados achavam que eles mesmos poderiam lidar com a contabilidade. Eu falei, gente, não dá, não pode, tem que ter um contador, tem que ter um registro no CRC, quem vai fazer as suas declarações tem que ter um CRC. Então, ainda existe essa dúvida, eu não sei de onde que eles tiraram, pensando que o próprio advogado poderia fazer as suas declarações contábeis. Olha, isso acontece muito comigo também em cursos. Às vezes eu entro um pouquinho no financeiro para a gente falar sobre gestão financeira, né? Mais o papel do Duolínea, e eu indico a contratação, inclusive sempre indico a PJ, nós já somos parceiros há bastante tempo, né, Rosana? Desde há muitos anos, é isso aí. E aí as pessoas perguntam, não, mas
tem, né, tem umas soluções na internet aí que eles mandam pra gente umas planilhas, enfim, eles têm uns tutoriais. Falo, gente, advoga, pelo amor de Deus, usa seu tempo para o contador. Por favor, usa seu tempo para advogar, usa seu tempo para cuidar do seu cliente, usa seu tempo para ter mais clientes, para planejar o seu negócio, né? Vamos ficar cada um no seu quadrado, assim como a gestão financeira, né? Esse planejamento financeiro. Por que o advogado ele vai se embrenhar? Ele tem que participar, mas ele pode. O mercado tem profissionais como o Eduardo que são especialistas nisso, né? Para ajudar nesse planejamento financeiro. Por que eu não vou me valer desses profissionais? Então, assim, é muito importante a gente entender que, sim, o escritório de advocacia, ele precisa se enxergar como uma empresa e ele precisa, né, de tomar essas decisões contábeis, financeiras, mas ele tem gente para ajudar a fazer isso. Ele não precisa de aprender tudo, né, sobre tudo, não é isso? E na maioria das vezes, eu entro quando já teve algum problema, né? Porque o advogado, na maioria, o pessoal acha que fazer gestão financeira é ficar controlando o saldo da conta. Se tem dinheiro, tá bom. Se o dinheiro tá acabando, já acabou, tá ruim, né? Só olha o saldo. E aí chega uma hora que as contas não batem e fala, agora eu preciso da consultoria, não sei o quê. Então, na maioria das vezes que eu entro, é que já teve algum problema. Agora, se o advogado se planeja, que é a minoria, ele tem, assim... diminui muito a chance do negócio dar errado, dele ter algum problema, né? Então, prezo muito, sempre faço o discurso do planejamento. Faça seu planejamento, seu fluxo de caixa previsto, para evitar surpresa. Ainda mais que o advogado, muitas das vezes, ele trabalha com um faturamento flutuante, né? Então, ele não pode contar com aquele dinheiro todos os meses. Ele depende dos prazos da justiça, ele depende... né, dos prazos de recebimento aí de precatórios, que às vezes duram anos e até décadas, né? E aí, como é que você tem contas a receber altíssimo e as contas de hoje que eu preciso pagar, eu não consigo pagar? A mesma coisa na contabilidade, né? Se eu não me planejar, o que acontece? Eu escolho um regime tributário qualquer, que está na moda, e aí, às vezes, eu estou pagando imposto em duplicidade, eu estou... né, pagando impostos a maior, eu estou sendo bitributado, e eu não tenho conhecimento bastante para isso, porque, né, o advogado, como a Juliana disse, ele tem que focar no negócio dele, né, e as outras particularidades, a gente tem que contar com profissionais aí especializados e qualificados no mercado. E é aí que a gente entra, né, Eduardo? Estamos aí para isso. Muito bom. E um ponto interessante é que, muitas das vezes, o escritório de advocacia, o advogado, ele olha para o mercado, ele sabe, então, por exemplo, ele procura no Buscajura, ele fala, opa, eu tenho aqui uma solução financeira, eu tenho uma solução contábil, eu tenho várias outras soluções. E nem sempre ele conhece os bastidores, né? Porque a gente se conhece, e isso é que é legal. Porque quando eu estou lá fazendo uma gestão financeira, um planejamento financeiro, e eu verifico que tem uma necessidade contábil e chamo a Rosana e vice-versa, isso, na verdade, traz um ganho muito grande para o escritório de advocacia, porque já são dois fornecedores que se conhecem, se conversam e se ajudam. Então, não fica aquele, né, isso é com fulano, né, isso daqui é com outro. E existe aí esse companheirismo que nem todo mundo conhece. O Buscaju, o 20 Minutos com o Buscaju, terceira temporada, a intenção é exatamente da gente demonstrar isso. Que a gente já se conhece, a gente se indica, e isso gera um ganho muito grande para o escritório, porque a gente já tem uma facilidade, a gente já sabe o que o outro faz, e a gente já conversa, já ajuda os projetos a evoluírem com maior facilidade. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa nesse sentido. Não, é o que eu acho que até a Rosana falou no início, são serviços complementares. Eu acho que assim, não existe contabilidade sem uma gestão, não existe uma gestão sem a contabilidade, né? São serviços que têm que andar ali um do lado do outro, são essenciais para a existência do negócio,
a sobrevivência do escritório, né? Vou falar a palavra fácil, né? Porque se não tiver uma gestão, se tiver problemas contábeis, tem tudo para chegar à falência, né? A gente tem que rasgar o verbo assim, porque se não olhar para os números, se descuidar com imposto, com emissão de nota, tributos, vai levar a grandes prejuízos. É isso. E quem é o público-alvo de vocês? Existe um tamanho específico, um nicho específico, alguma característica ou não? Todos os advogados precisam, porque a parte financeira e contábil todo mundo utiliza, mas todo mundo deveria contratá-los ou não? Tem alguma característica especial para falar assim, eu preciso do Eduardo, eu preciso da Rosana? Quando é que a pessoa deveria chegar a essa conclusão? Você começa, Eduardo? Eu começo. Pode começar. Bom, eu diria que todo mundo que quer crescer pode contratar tanto o Eduardo quanto a Rosana, né? Todo mundo tem ambição, e aí o céu é o limite, pode contratar os nossos serviços, sim. Nós temos serviços, né, especializados para advogados, seja ele um profissional autônomo, seja ele um cara que queira constituir uma sociedade de advocacia, né? Seja ele um cara que queira serviços específicos, como um cálculo trabalhista, nós estamos à disposição para atendê-los, né? E com esse diferencial de ser focado em soluções para única e exclusivamente advogados. Então, isso é um benefício muito grande para o cliente, porque a gente consegue entender exatamente quais as necessidades desse público, aprofundar na legislação e oferecer um serviço de qualidade compatível com aquilo que ele espera, né, para o seu escritório. Então, acho que o público é advogados de uma forma geral, seja ele uma cadeira, né, uma equipe, ou seja ele uma equipe grande. Temos soluções para todos eles, né, Eduardo? Isso aí. Eu tenho trabalhado mais assim com escritórios que estão começando ou estão se profissionalizando, né? Então tenho atendido mais uma turma, principalmente nos cursos, assim, né? Pega aquele advogado que está começando e pego também escritórios de médio porte. E nos advogados que estão começando, a maioria na informalidade, e aí eu sempre puxo para o lado da Rosana, que pessoal, vocês precisam se formalizar, você tem que emitir a nota fiscal para o seu cliente, você tem que declarar os seus rendimentos. Então, hoje eu tenho atendido mais esse advogado, assim, de até entre 5 e 8 anos de mercado. Legal. E isso é um bom sinal, né? Uma evolução muito grande na classe. Porque há uns anos atrás, nem passava pela cabeça do advogado buscar cursos ou consultoria a respeito desse tema, né? Era como se o financeiro ele fosse, né? E só depois que ele descobria que não era bem assim. Isso é um excelente sinal. Na faculdade, ninguém fala nada de finanças para o advogado, né? Como gerir o nada de gestão. Nada. Aí aprende na prática, né? Exatamente. Gente, muito bom falar com vocês. É muito esclarecedor, principalmente a gente entender que existem os dois lados e que eles se complementam. Então, gestão financeira é uma coisa, gestão contábil é outra. As duas gestões são essenciais. É inevitável você ter um negócio jurídico, seja um autônomo, seja uma sociedade unipessoal, seja uma sociedade de advogados, independente de como for, são planejamentos distintos e essenciais para qualquer escritório de advocacia, para qualquer advogado. E eu gostaria que vocês concluíssem deixando uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, começando pela Rosana e depois o Eduardo. Primeiramente, né, assim, dizer para os advogados aí, de uma forma geral, que não tenham medo, né, assim, de consultar um contador sempre que for necessário, né, de fazer um diagnóstico da sua situação fiscal. Se esse cara tem, né, a ambição, se ele quer crescer, se
se ele quer voar alto, né, ele precisa de um auxílio de um contador, né? A reforma tributária, ela está batendo aí na porta, né? E isso vai impactar em muito o negócio de muita gente. Então, assim, a gente precisa se planejar, a gente precisa se organizar. Não adianta, né, deixar de emitir nota, igual o Eduardo falou, e achar que está no caminho certo, não está, né? Todo o dinheiro que hoje passa na sua conta bancária, o Banco Central ele já envia essas informações para a Receita Federal, né? Então, lá na frente, quando você quiser adquirir um bem, um imóvel, isso não será possível, porque o seu dinheiro que você faturou lá atrás não está formalizado. Então, não tenham medo, assim, consultem, né, os profissionais aí da área contábil, principalmente o PJ Contabilidade, conversem, e nunca é tarde para, né, assim, para tomar essa iniciativa e para procurar uma ajuda contábil aí, para organizar o seu escritório. Sempre, né, que você tiver alguma dúvida, procure um contador, faça contas, não tire desses, né, soluções prontas na internet, isso não existe. A gente precisa de entender o cenário de cada um, avaliar dados, com base em números, a gente vai tomar aí a melhor decisão em conjunto para o seu escritório, né? Escolha do regime tributário, a formalização ou não de um CNPJ, e nós estamos à disposição aí sempre para ajudá-los. Não espere o leão bater na porta, tá? Porque isso aí pode quebrar o seu escritório, quebrar a sua vida, né? A Receita Federal, quando resolve fiscalizar, ela pega os últimos 5 anos, então, né, ninguém quer uma surpresa como essa, né? Então, não espere o leão bater na porta. Procure a PJ Contabilidade e vamos regularizar essa situação aí, porque isso vai abrir muitas portas para o seu futuro também, sem dúvidas. É o recadinho que eu tenho aí para o pessoal. Muito bom, Eduardo. Beleza, Rosana já disse tudo, nem que eu falo mais aqui. Ficou difícil, né? Mas nós temos, assim, brasileiro principalmente, né, sempre achar que nunca vai acontecer com ele, por exemplo, da receita autuar, não sei o que, isso aí só acontece com gente grande, não sei o que, e como a Rosana falou, isso tem mudado muito, a receita está tudo informatizado, né? Daqui a pouco eu acho que nós que vamos receber da receita nossa declaração de imposto de renda, e a gente que vai falar se está certo ou não. Acho que vamos chegar num ponto que vai inverter. E para isso precisa de controle, precisa de gestão, precisa dessa integração com a contabilidade. Então, o recado que eu gostaria de deixar aqui é focar no planejamento, né? Planejamento e gestão, né? Sem planejamento você não faz uma gestão. Então a gente está muito acostumado a trocar a roda do avião com ele voando, né? Então a gente tem que investir um pouco do tempo também no planejamento, que aí é onde você já vai esclarecer todas as dúvidas financeiras, contábeis, e depois só vai fazendo ajustes ao longo do caminho. Perfeito. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigada. Acabou já o nosso tempo, é sempre assim, passa rapidão. Muito obrigada, Rosana, muito obrigada, Eduardo. Eu já estou te chamando de Tenório. Tem gente que chama. Pois é. E até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, gente. Obrigada. Tchau. Boa tarde.